Na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Nesta manhã, o tema do nosso devocional é um alerta à Igreja de Cristo. Nós estamos vivendo um cenário que Jesus disse que próximo à vinda dele para buscar a igreja, coisas aconteceriam. Mas o que eu venho enfatizar nesta manhã é o cuidado que a igreja tem que ter para não escandalizar o Evangelho de Cristo. Para não escandalizar o Evangelho que salva almas, que tem o poder de transformar vidas. Jesus Cristo, certa feita, diz a palavra do Senhor, que quando ele sentiu no coração que as pessoas estavam tentando fazer dele rei nessa terra, ele saiu do meio das pessoas, se recolheu sozinho a um lugar e foi orar ao Pai. Na vinda de Jesus Cristo à terra, o povo, os judeus estavam sofrendo nas mãos do Império Romano, que era um império terrível. Mas na palavra de Deus nós não vemos Jesus reputando nenhum daqueles governantes, sabendo que aquele governo oprimia o seu povo e todos aqueles ao qual ele falava que eram os da figueira e chamava eles de filho, os herdeiros da promessa. Mas Jesus reputava e corrigia e exortava pela palavra de Deus, corrigia os saduceus, os escribas, os fariseus, os doutores da lei da época. E o que ele dizia a essas pessoas? Que eles estavam ensinando algo às pessoas que em algumas coisas era contrário aos ensinamentos de Cristo. Lembrando também que os acordos que os religiosos daquela época fizeram com o governo romano, ao ponto de pedirem a crucificação de Jesus Cristo. É onde eu quero chegar. Nós temos que exercer o nosso voto de cidadão. Nós estamos próximo a eleições, cada um tem sua forma ideológica, cada um tem o direito de escolher o partido ao qual vai votar, cada um tem as suas convicções e também tem o seu dever de exercer como cidadão. Se é no partido X, se é no partido tal, temos sim que enfatizar tudo aquilo que nós professamos em nosso coração, naquilo que nós acreditamos como dever de cidadão, para que possamos votar no candidato que representa nossas ideias, aquelas coisas que a gente acredita, que queremos de mudança no nosso país. Temos que entender que essa parte, como cidadãos, no nosso país nós vamos ter que exercer, por isso que nós temos que ir estudar e examinar, para que o nosso voto não seja em vão. Mas nós temos que entender que a igreja não foi chamada para ser púlpito político. Esse é o alerta à igreja. A igreja, os representantes de Cristo nesta terra como os embaixadores do reino de Deus, não foram chamados para influenciar decisões das pessoas ao qual eles são pastores de denominações grandes ou pequenas, são líderes que têm um rebanho ao qual eles guiam espiritualmente para influenciar decisões. Nós chegamos no momento que, próximo às eleições, os púlpitos estão virando palanque político. Sei que tem pessoas que são cristãs, que são pastores, que também exercem cargos públicos na política. Isso é uma decisão deles. Só que o Evangelho de Cristo ele é totalmente diferente e anda contramão do que eles estão fazendo nos púlpitos das igrejas. As pessoas têm que ter a consciência em si, quem vão votar, nas coisas que estão acontecendo, mas o púlpito,
A igreja de Cristo foi para anunciar a mensagem da cruz, a mensagem de Cristo. O Cristo, o enviado de Deus, o Filho amado de Jesus Cristo, veio ao mundo para morrer pelos pecados de todo aquele que crê nele, para que as pessoas não pereçam, mas tenham vida eterna. Ele é o único mediador entre Deus e nós que somos homens. Ele foi o que pagou o preço pelas nossas vidas, derramando e vertendo o seu sangue na cruz para nos comprar de todo o pecado, de toda a imundícia, nos livrando da condenação eterna, para que todo aquele que crê nele. A mensagem da cruz, que ele vai voltar para buscar uma igreja ao qual ele comprou ao preço do sangue dele. Os púlpitos, as igrejas, é para pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo que salva, que liberta o ser humano, não para fazer acordos, não para pastores e líderes religiosos, pessoas que têm influência na sociedade, na religião ao qual eles cultuam, nas igrejas ao qual eles dirigem como pastores principais ou pastores auxiliares, colocando foto com deputados, representantes, vereadores, nem os pastores que exercem cargos públicos como profissão, que além de ser pastores, são deputados, são governadores, são senadores. Eles não estão aqui para representar a Cristo, exercendo as suas autoridades espirituais para influenciar a vida de outras pessoas, porque o verdadeiro evangelho está ficando para trás. A mensagem verdadeira da cruz está ficando para trás. Ressaltando este alerta à igreja, que os líderes religiosos, as pessoas no mundo, no Brasil aqui, todas essas pessoas que são pastores de megas igrejas, que eles venham entender que eles precisam voltar à mensagem da cruz. Porque o cenário não vai mudar tendo apoio político, apoiando o presidente, apoiando não sei quem X tal, esse deputado me representa, eu falando a verdade, o Marcelo, sei do meu voto, cidadão, mas quem me representa é aquele que morreu na cruz por mim. Nenhum deles me representa. Nenhum deles me representa, porque quem pagou o preço pelos meus pecados para me salvar da condenação eterna foi Cristo. O evangelho que transforma vidas é o evangelho, a pregação da palavra que vai transformar uma sociedade pecaminosa para que eles possam se arrepender, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, não os púlpitos para mostrarem eu apoio esse tal, esse é da nossa religião tal, pastores usando os púlpitos para se promoverem em cargos políticos, para serem presidentes, para serem deputados, senadores. Não, está totalmente andando contramão o evangelho de Cristo. Estão escandalizando a palavra de Deus para os seus belos prazeres e benefícios. Acordos são feitos nos bastidores. Religiões, política, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Em nome de Cristo, um fala mal do outro. Em nome de Cristo, brigam nas redes sociais. Em nome de Cristo, os cristãos que têm que representar a Cristo, o amor verdadeiro, que amai os vossos inimigos, dai de comer e de beber àquele que tem necessidade. O mandamento maior de Cristo, que amei-vos uns aos outros como vos amei, não está sendo exercido, mas sim está sendo exercido a política no Brasil. O Brasil tem que ser um país evangélico. Não, o Brasil tem que ser um país que escuta a palavra de Deus e as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e se arrependam e vão para Cristo. Da mesma forma que o outro lado tenta influenciar as pessoas com as suas propagandas, tentam mudar as pessoas com seus discursos políticos, com suas coisas representativas, a parte evangélica está fazendo a mesma coisa, forçando as pessoas a serem conforme elas querem que as pessoas sejam. Vamos voltar à palavra de Deus. Vamos voltar à Escritura Sagrada, pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz, para que as pessoas se arrependam, porque é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Não é representantes que se dizem pastores, apóstolos,
que ficam apoiando governos daqui, governos dali, não é de direita, não é de esquerda, não, o evangelho que transforma vidas. As pessoas, a igreja em si tem que entender, os líderes religiosos que tem que voltar para a palavra de Deus, anunciar o evangelho da cruz, anunciar a Cristo, parar com os acordos, parar com essa blasfêmia que eles estão fazendo nos púlpitos, nas igrejas que estão virando palanque. Virou moda convocar o presidente Bolsonaro para estar na igreja. Eles não me representam. Mesmo que Deus coloque quem Ele quer no poder, mas vamos voltar para a mensagem da cruz. Eu não estou falando de política, eu estou falando do Evangelho. A parte de cidadão de cada um, de cada pastor, de cada crente, de cada cristão, nós temos que exercer. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque não podemos misturar o santo com o profano. Voltem à palavra de Deus. Se arrependam disso que vocês estão fazendo e voltem para a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, no segundo livro, na segunda carta, qual Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta em tempo, em fora de tempo, redargua, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá um tempo que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Não suportam mais a sã doutrina. É pela força do braço. Não é Cristo que transforma uma nação. É pela força do apoio da religião com a política. Vamos voltar à verdade da palavra. Parem, pastores, pessoas renomadas que Deus escolheu e levantou para pregar o evangelho e conduzir o rebanho à salvação pela pregação da palavra, pelo bom exemplo, pelo fruto do Espírito. Parem com esses acordos políticos, porque Cristo não quis ser governador neste mundo e disse que o reino dele não era daqui. Nós temos a representatividade na palavra, que Pedro, os apóstolos, todos que vieram após Cristo, eles não tinham nada a ver com essas coisas no Novo Testamento. Pelo contrário, eles eram perseguidos por essas pessoas. Estão idolatrando presidentes, estão idolatrando pessoas politicamente. A idolatria está dentro da igreja na política. A blasfêmia, estão blasfemando do verdadeiro evangelho de Cristo. Acordai, Brasil, acordai, pastores. Povo de Deus, acordar novamente e voltemos para as Escrituras Sagradas. Que você tenha um bom dia. Seja um cidadão. Vote consciente. Pense. Escolha o melhor candidato. E a igreja, volte para a palavra. Pare com acordos políticos. Porque quem nos representa nessa terra foi o que morreu por nós, e a palavra de Deus é a nossa direção. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não é pela força do nosso braço. Não é pela influência de um pastor e de alguma pessoa que possa ser um representante lá dentro de algum congresso. Voltem para a palavra do Senhor, o verdadeiro evangelho. Parem de blasfemar com a palavra de Cristo. Um ótimo dia a todos. Fiquem na paz do Senhor.